Olá, boa noite a todos. Que Jesus possa, nesse instante, fazer morada em nossos corações, para que a gente tenha um bom entendimento do estudo do Livro dos Espíritos hoje. Estamos no capítulo 3, falando sobre a volta do espírito extinta à vida corpórea. A questão é 159. Vamos a ela. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? A resposta: depende. Se praticastes o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haverdes praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar examinador ou julgador. Interessante essa pergunta, né? Porque ela traz justamente essa fala, né? Que sensação experimenta a alma quando volta, né, para o mundo dos espíritos? Depende. Se é uma pessoa que praticou o mal, num primeiro momento ela vai se sentir envergonhada, né, com medo de estar sendo julgada ou examinada pelas pessoas pelos espíritos, né, pela qual ela praticou o mal. Se é uma pessoa justa, uma alma justa, ela se sentirá aliviada, né? Porque ela estará se separando do corpo físico e para a alma isso é um grande alívio. A questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os seus na terra em que morreram antes dele, ou seja, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? A resposta: sim, conforme a afeição que lhes volta e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos ou vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como os encarnados e os vai visitar. Então, a pergunta é se nós vamos encontrar, né, imediatamente nossos parentes que antecederam a nossa partida aqui do mundo terreno, né, para a pátria espiritual. A resposta é sim. E muitas vezes, né, dependendo da nossa condição na hora da partida, muitos deles vêm em nosso auxílio, nos ajudar a voltar para a pátria espiritual. Interessante essa pergunta, porque tanto na nossa chegada, né, aqui no mundo corpóreo, né, na reencarnação, sempre terá algum parente, né, ou pessoas da nossa afeição nos esperando. E o contrário é a mesma coisa, né? Quando nós voltamos para a nossa origem, que é a pátria espiritual, com certeza iremos encontrar nossos entes queridos, amigos. E isso, de uma certa forma, nos traz um conforto e um alívio, né? E que não estaremos sozinhos nesse retorno. A questão 161.
Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? A resposta: geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que divide entre uma e outra. Ou seja, mesmo nos casos de morte violenta ou morte acidental, os órgãos ainda são jovens, né? Órgãos de pessoas mais jovens, com mais vitalidade. Mesmo assim, a separação é quase que imediata, né? Então, é o que diz aqui no finalzinho da resposta. Geralmente, assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante que divide entre uma e outra. Ou seja, pode ter uma pequena demora, né, entre a separação da alma, né, e do corpo, no caso de morte violenta e acidental. Pode haver, sim, uma pequena demora, mas é um instante muito breve, é algo muito rápido, né? A separação aí da alma e do corpo físico. A questão 162. Essa questão Kardec não podia ter deixado de fazer, né? Vamos lá. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Essa é uma pergunta e tanto, hein? A resposta: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre o medo extremo da morte, né? De ser decapitado, aquele medo extremo daquele momento, lhe faz perder a consciência antes do momento fatal. Então, a resposta aqui, né? Se na decapitação, por exemplo, a gente ainda conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo, vai depender do momento, da consciência que a pessoa, né, tem naquele momento. Se ela tiver que eu acredito que deva estar sempre num estresse muito forte, ela acaba perdendo essa consciência e não percebe essa divisão, né? Mas pelo que se pode entender, pode sim haver ainda alguns minutos, né, da ligação entre o corpo e a alma, até que os órgãos realmente parem, né? Toda a função orgânica, principalmente a do cérebro, ela pare, tá? E tem uma tratativa aqui falando um pouco dessa resposta, né? Diz assim: trata-se aqui, falando dessa consciência, né? Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, como a gente acabou de comentar. O que não quer dizer
que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais forte os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, aqui que a gente pode entender, né? Essa consciência que a pessoa tem, ela pode manter essa consciência na hora do ato final, sim, né? Depende. E essa consciência, ela é por intermédio dos órgãos, né? Os órgãos da pessoa que vai ser decapitada, no caso, eles estão ativos ali, né? Existe uma energia neles. Então, a pessoa pode manter essa consciência de que vai perder a vida de todos os seus órgãos. Então, isso pode se manter por algum instante. E não como do espírito, né? Porque o espírito, a partir do momento que não há mais vida no corpo, ele se desprende, né? E também esse tipo, né, de morte, vamos dizer assim, entra na questão dos casos de morte violenta. E quando não resulta na extinção gradual das forças vitais, ou seja, quando demora um pouco mais para se extinguir as forças vitais do corpo, né, que sofreu um acidente grave, ou no caso aqui a decapitação, as forças vitais, elas fortalecem um pouco mais o desligamento, né, dos laços que prende o corpo ao perispírito. Talvez a pessoa, né, que passa por isso, nesse momento, sinta, né, sinta toda essa dificuldade, né, nesse desligamento do seu corpo, do desligamento do seu espírito em relação ao seu corpo. Ok? É isso. Espero ter contribuído, né, com essas explicações. E é claro que vamos ter oportunidade de discutir um pouco mais sobre elas, né, no nosso encontro. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo aí, né, com esse estudo do Livro dos Espíritos, que a cada sexta-feira, né, nos elucida mais sobre essa relação que há entre nós, né, entre nós aqui encarnados e no mundo espiritual. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe a todos nós e um bom estudo. Assim seja.